Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Um programa com moderação de Diogo Honório. Seja bem-vindo a mais um Paradoxo Local, o programa da Benedita FM que, tal como o nosso país, vive entre a esperança e a perplexidade. Por motivos de força maior, o Bruno voltou a precisar de se ausentar, mas não nos deixou o microfone livre. Assim, voltamos a receber em estúdio a voz de Sandra Lourenço Amaro, que se junta hoje às de Nuno Ferreira e José Marques Serralheiro. Na sexta-feira, dia 14, foram atribuídos os primeiros lotes da área de localização empresarial da Benedita, no auditório da Junta de Freguesia. Nesta primeira asta pública foram disponibilizadas 21 parcelas, das quais 18 foram vendidas, mas ainda existem preocupações na população sobre os planos para as ruínas da Quinta da Serra. Poderemos honrar a história local sem um edifício que sirva de museu? Ainda deste lado do Oeste, a semana passada mostrou-se conturbada com um caso de violência entre os jovens que teve destaque nacional. Em 2023, e segundo o segundo relatório, assim é que é, intercalar da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta, notou que a pandemia agravou esta realidade, tendo evidenciado uma maior agitação, menor tolerância e maiores níveis de agressividade. Como se pode promover a competência social e emocional dos jovens? Estes são os assuntos que vamos explorar daqui a pouco, logo depois de consultarmos o destacável desta semana. Hoje começamos por uma notícia do Sapo 24, trazida pelo José, e que diz que a razão para a geração Z não sair de casa reside nos problemas da habitação. Suspeito que concorde, não é verdade? Sim, é uma preocupação muito atual, porque eu percebo que no outro dia até um jovem dizia na televisão, quer dizer, eu não me importava ganhar só 1.000 euros por mês se eu tivesse garantia de casa acessível. Portanto, há quem diga que lá fora ganham mais dinheiro e na proporção do rendimento a casa fica mais barata, mesmo sendo mais caro. Portanto, isso é um problema que assiste agora aos jovens, a chamada geração Z, que para muitos é de 90 a 2010, os nascidos de 90 para outros é 97 a 2012, portanto penso que não há aqui muito encontro na idade destas pessoas, da geração Z. O que é certo é que é uma dificuldade muito grande. Eu acho que é um atentado à sua liberdade, à construção da sua autonomia. Uma pessoa não é obrigada a casar, mas com certeza gosta de ter autonomia, gosta de ter uma casa independente. E isso traz problemas porque, enfim, os ordenados não acompanham. Em Lisboa hoje há quartos a 400 euros, 500 euros. Portanto, então, a solução de alguns jovens é viver em quartos. Portanto, eu gostava que, mas isto é um problema de planeamento, já sabia há 20 anos que esta gente tinha nascido, não é verdade? Pelo menos nasceram depois de 1990, 97, e é uma pena. Eu acho que realmente a minha geração, está a ser injusta para as jovens geração, e não é da geração Z. Como é que isso se resolve? Penso que tem que haver uma política muito grande das câmaras para tentar resolver. Eu tenho aqui uma notícia que em Vila do Conde há 686 candidatos para 60 casas sociais em Vila do Conde. Portanto, para cada casa há 10 candidatos. E depois tem aqui uns critérios: pessoas que vivem sozinhos, vítimas de violência doméstica. Quer dizer, para os jovens sobra muito menos ainda que isto. Portanto, vai ser muito difícil. E não sei, acho que deve ser uma preocupação autárquica, e também continuo a dizer que o arrendamento e a venda devia estar nos 50-50. Tenho dificuldade em resolver o problema com a venda a 100% de venda, porque, é como eu digo, já não há jovens a trabalhar 20 anos numa empresa. Modernamente, eles são solicitados, podem ir para o estrangeiro, etc. E parece-me que é um castigo ficar aprisionado a uma casa e depois ver-se em dificuldade para se libertar dela. Espero que o governo, autarcas, empresários se encontrem, porque vale a pena apostar no mercado do arrendamento. Agora, tem que ser em que medidas, em garantias. Eu costumo dizer que haverá muita casa na Benedita que está à venda, mas como o contrato de arrendamento e a situação do fiador e não sei o quê, complica um bocado, porque já defendia, até escrevi ao Ministério da Habitação, que fosse feito a tutela das câmaras para o arrendamento. O Nuno traz-nos aqui um artigo do Notícias ao Minuto que diz que França apontou a Índia e a América Latina como alternativas comerciais aos Estados Unidos da América. Acha que são boas alternativas?
Antes de mais, boa noite a todos, boa noite aqui ao painel, renovado aqui agora outra vez com a Sandra, e a todos os nossos ouvintes que nos ouvem na freguesia, no concelho, a nível distrital, a nível nacional e internacional, a todos os ouvintes, um bem-aja a todos. Assim, é o seguinte, eu trouxe aqui este tema um pouco porque realmente o Trump, desde que foi eleito, o presidente Trump, desde que foi eleito, passou a ser praticamente notícia todos os dias, todas as horas, todos os minutos, em todos os canais televisivos do mundo, porque ele realmente de manhã é uma coisa, à tarde é outra, depois passando à noite vai ser outra, e o que é certo é que ele, embora esteja a apontar em todos os sentidos, em todas as direções, está a usar uma das armas onde ele menos capacidade tem, tanto técnica como de controlar a própria guerra, está a criar esta guerra comercial, porque realmente ele ainda não se apercebeu. Eu por acaso estive a ver no 60 minutos, no último fim de semana houve uns 60 minutos onde o conselheiro económico falou, e é uma pessoa isolada a dizer que realmente estas políticas aduaneiras só assim é que faz com que realmente a América seja grande outra vez. Só que ele está-se a esquecer que há o outro lado, ao reverso da medalha. Porquê? Porque os Estados Unidos hoje têm uma capacidade de produção que está dizimada, porque entregou toda a produção à China e à Índia e à Ásia. Ele hoje, para fazer novamente a América grande outra vez, como diz lá o lema dele, ele tem que fazer a reindustrialização dos Estados Unidos, porque realmente a máquina produtiva dos Estados Unidos está bastante defraudada. Lembramos que bastou alguns componentes automóveis para que a indústria automóvel parasse completamente nos Estados Unidos, porque havia uma dependência total do estrangeiro e porque abdicaram de produzir e entregaram a produção ao exterior. E o que é certo é que este facto que ele está a criar esta guerra comercial e direcional, embora haja aqui vários intérpretes, mas o que é certo é que um dos maiores conselheiros dele, ou alguém dentro do governo dele, disse mesmo que queria acabar com a Europa. Ainda não percebi o que é que ele queria dizer com isso, ou o que é que quer dizer. O que é certo é que a Europa, e não só, e todos os países do mundo no qual ele está a retaliar, estão a criar alternativas de procura de outros mercados, uma vez que ali a porta está a se encerrar, mas o que é certo é que a capacidade produtiva dos Estados Unidos está baixa, e ele vai ter que ou reindustrializar ou vai ter que comprar, mas quem vai pagar as taxas aduaneiras são os americanos, são as empresas americanas, não é o país, como já foi dito, e ele enganou-se, mas nunca reconheceu esse erro. Ele acha que as taxas aduaneiras, quem tem que pagar, eu já disse isto, quem tem que pagar é o país que vai lá colocar as mercadorias. Não, quem tem que pagar é o americano que vai comprar as mercadorias que são importadas, e isto faz com que realmente comece a aparecer alternativas, e essas alternativas começam-se a desenvolver. Eu lembro aqui que a China nos últimos dias apresentou os porta-aviões mais capazes e que por sua vez tem uma autonomia de 10 anos a andar no mar sem se abastecer. Portanto, isto está a aguçar os outros a irem em frente e a avançar com aquilo que a América está a querer retirar e que está a criar esta guerra entre todos. E para fechar, a Sandra traz-nos uma notícia do Jornal Público onde se destaca a relocalização de 730 mil pessoas devido à expansão da rede de autoestradas em Portugal. Não é assim? Boa noite a todos. É assim, sim, é isso, sim, senhores. Aquilo que me chamou a atenção nesta notícia é exatamente a rede de autoestradas que foi construída nas últimas décadas, não é? Ou seja, investiu-se mais em autoestradas do que na ferrovia, e depois isto fez-me automaticamente lembrar também o evento portanto, a situação mais recente de voltarmos a ter o assunto do TGV aqui à nossa porta. Nessa notícia, essa relocalização mostra que, no caso das autoestradas, porque há de ser diferente da ferrovia, porque são sistemas de transporte e a dinâmica das pessoas é diferente, não é para usar um ou outro. No caso das autoestradas, foram os grandes centros urbanos, portanto Lisboa e Porto, perderam residentes para a sua periferia, não é para regiões do interior, nem é para regiões mais afastadas, digamos que saíram do grande centro urbano para ir para a periferia, porque naturalmente na periferia aí as acessibilidades por autoestrada foram facilitadas, havia e continua a haver construção mais barata, é tudo mais barato, portanto as pessoas num meio mais caro
como há mais acessibilidades, vão para a periferia. Mas isso não foi assim, não foi bem assim no resto do país. Portanto, o interior ficou muito mais desprovido do que o litoral, e ainda hoje isso se sente. E depois aquilo que aconteceu é, nos concelhos servidos pelas entradas e saídas das autoestradas, ou seja, nas zonas próximas a essas entradas e saídas desses concelhos, era onde havia relocalização de pessoas. Não é que existisse aumento demográfico, não. O que eles falam nesta notícia é mesmo relocalização, aquilo que existe, ou seja, não houve uma soma positiva. Houve literalmente só um jogo de pessoas que saíram de um sítio para outros. E, portanto, as zonas que têm o impacto só da passagem da autoestrada, porque têm o impacto de levar com o ruído e com o barulho, tudo bem que não parece significativo, não é? Mas tem sempre, quem está lá todos os dias, tem sempre o impacto. Essas populações ficaram só com o impacto. Pronto, e isto fez-me lembrar também a situação do TGV, porque acaba por ser um bocadinho isso, que corremos o risco de nos acontecer, e ainda por cima, neste caso, sem sabermos bem o como, não é? Ninguém sabe. Ainda ninguém sabe, mas já há informação, só que... E vamos ficar a aguardar. Enquanto isso, apresentados os destaques de hoje, é tempo de seguirmos para o nosso serviço público. Esta sexta-feira, 14 de fevereiro, não só se celebrou o habitual Dia dos Namorados, como também foi o dia em que se conheceram as 8 propostas para compra dos primeiros lotes da área de localização empresarial da Benedita. De um total de 73 existentes, esta primeira asta pública disponibilizou 21 lotes, dos quais foram vendidos 18. As parcelas foram adquiridas por 5 empresas dos setores da panificação, fabrico de artigos em mármore e outras rochas similares, instalação elétrica e fabrico de calçado. Nas palavras do presidente da Câmara de Alcobaça, Hermínio Rodrigues, à margem da abertura das propostas aqui no auditório da Junta de Freguesia, este foi um dia histórico para a Benedita, tal como será o da inauguração da Aleb. Vamos ouvir essas declarações. Um dia vai ficar como um dia histórico para a Benedita. Hoje, e depois dia 28 de março, com a vinda cá do Sr. Primeiro-Ministro, pretendemos que esteja presente também no ato da inauguração deste espaço, mas é hoje, com esta asta pública, que damos o grande passo para a Benedita. No entanto, este será apenas o primeiro de alguns passos que ainda serão dados. Para vos dizer o seguinte, que também rapidamente iremos avançar para a segunda fase da venda de lotes. Ou seja, como eu disse, nós estamos hoje a abrir propostas para 21 lotes de 73. Daqui a 15 dias, 3 semanas, espero que tenhamos condições para abrir mais 20 lotes. Hermínio Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Alcobaça. O processo já iniciou, mas ainda há preocupações que residem entre a comunidade. Na reunião de Câmara do passado dia 10, o arquiteto Joaquim Ferreira questionou o autarca sobre o que está pensado ser feito com as ruínas removidas da Quinta da Serra, uma vez que na freguesia só existe o Museu de Arte Sacra. Em resposta, Hermínio Rodrigues terá assegurado que as peças vão ser dispostas em torno da lagoa que ali se forma, acompanhadas por uma memória descritiva sobre o espaço, e reforçou que a criação de um edifício que servisse de museu nunca terá sido equacionado. Nuno, comece por si, eu sei que está deserto para ver as gruas do outro lado do IC2, e isso já não parece uma realidade assim muito longínqua, mas pergunto se também considera que este dia, 14 de fevereiro, para além de Dia dos Namorados, foi um dia histórico para a Benedita? Sim, digamos que foi realmente um dia histórico, porque é tão aguardada a Aleb, ou a zona industrial da Benedita, já vem falada há muitos anos esta parte, e nós na Benedita há muito também que vamos ouvindo muitas e muitas obras anunciadas. Esta realmente parece agora ter chegado ao fim, e vamos realmente ter edifícios edificados naquela parte. Eu quero lembrar que realmente os 73 lotes, isto para muitos dos beneditenses que não estiveram bem atentos a esta situação, e já fui questionado várias vezes por isso, se era só havia 21 lotes à venda, e quando ele disse, não, houve 21 lotes de um lote de
desconhecia, mas realmente aqui são 73 lotes, ao que parece. Pronto, isto mostra que realmente há atividade económica, há vontade dos empresários em comprar. Também sei que este primeiro lançamento, estes 21 lotes, tiveram umas especificações e regras no sentido de identificar realmente quem é que estava com a necessidade de espaço e que precisava realmente de avançar já, e isto foi tipo uma salvaguarda para estas empresas que estavam um bocadinho confinadas ao desenvolvimento, e entre as quais há uma delas que parece que as instalações, como são alugadas, vão ter que sair rapidamente. Ou seja, há uma ideia aqui que realmente houve 21 lotes, dos 21 foram 18 vendidos para 5 empresas. Ou seja, o número de candidatos é que realmente aqui pode suscitar alguma dúvida, mas destas 5 empresas houve empresas que compraram 6 lotes. 5 candidatos? Só houve 5 empresas que compraram. Sim, só houve 5 empresas, mas houve 8 propostas. 8 propostas, em sim. cima da mesa. Mas há empresas que compraram 6, não foi? 6. Sim, depois houve 6, 4, mas 2. Os lotes também são pequenos, não é? Sim, os lotes são mais pequenos. Mas pronto, o que é certo é que realmente foi dado o passo de gigante. Agora, espero eu que realmente isto também sirva de efeito dominó, capaz de atrair muito mais pessoas para os tais, neste caso, para os tais 50 lotes que entretanto estão disponíveis para vender. Agora, dá a ideia realmente que há vontade, pelo menos do pessoal, das empresas da Benedita, findado este privilégio que as empresas da Benedita tenham, é um sinal claro que há de vir empresas do exterior para realmente preencher os tais 73 lotes, e da maneira como o Presidente, não nestas palavras que ele falou, realmente falou na segunda fase de vendas, mas ele já falou no passado que assim que vendessem esses 33 lotes, arrancava logo para uma segunda fase. Aí é que eu tenho as minhas dúvidas, no sentido de que... Uma segunda fase da construção da Aleb, exatamente, a outra parte da construção. Aí é que eu tenho algumas reticências, porque o espaço disponível, e realmente com esta notícia que apareceu agora com o TGV, aquilo tem uma limitação... Tem uma grande limitação de construção. A Aleb tem, eu lembro porque eu estive bastante atenta a isso. De facto, no planeamento, no projeto de execução, eles têm lá salvaguardado aquilo que estava antigamente no PDM, ou seja, o PDM ainda na realidade ainda está em vigor, porque acho que o novo ainda não entrou, da salvaguarda para o TGV. Portanto, o TGV em si não será afetado. Sim, não. Portanto, sim. O espaço que tem já estava a contar com isso. Pronto, mas é que depois do TGV começa a inclinação da serra e não há assim tanto espaço para uma segunda fase de grandes lotes. Há espaço, continua a haver espaço. Os lotes não é? são pequenos. Agora, aquilo que eu vejo realmente, e isso é outro processo que vai durar mais tempo, é a Câmara começar a salvaguardar, sim, a Zona Sul, para que não deixe entrar construção na Zona Sul, e salvaguardar a parte da Zona Sul, porque aí sim há terrenos muito grandes que possam vir a ser... Tudo em parque natural. Eu não percebo como é que um concelho, uma freguesia com tanto espaço fora de parque natural e ainda por cima alimentar o crescimento dentro do parque natural. Pronto, isso é uma parte, Sandra, que isso já vem de longa data, até no início da escolha do terreno. Eu sei, mas e que atrasou, e isto também, verdade seja dita. Completamente incoerente. É verdade seja dita, atrasou a zona industrial 23 anos burocraticamente pela escolha do terreno, mas claro, isso são outras discussões que já foram mais discutidas, já foi escrito e siga. Neste momento temos que apontar realmente para esta mais-valia, ou para este futuro, que assim seja um grande futuro para a Benedita. Sandra, retomando a minha questão, aquela que lancei inicialmente na introdução do programa, como é que podemos honrar o edificado da Quinta da Serra? Neste momento já não dá bem como honrar o edificado, porque já não existe edificado, não é? Ele foi uma oportunidade completamente perdida. Até mesmo com a vinda do Sr. Primeiro-Ministro, se não me engano, que está planeado a ser 28 de março, penso que não me enganei muito, mas é por aí. Recebê-lo num espaço onde iriam conseguir mostrar a conciliação entre o passado, que também era industrial, com o futuro que se pretende, num espaço em que é
poderia ser possível, por exemplo, aquilo que já foi aqui falado de um showroom. Não digo de um grande showroom, mas um espaço onde pudesse estar exposto peças ou produtos que sejam criados, produzidos ali na zona industrial, como porta de entrada desta nova zona industrial. Isto era um ex-libris. Eu ainda hoje tenho muita dificuldade em conseguir perceber como é que foi possível deixar isto, quer dizer, eu consigo perceber como é que isso aconteceu, porque não houve nenhum envolvimento, não houve envolvimento das populações, não é? Se as populações tivessem sido chamadas, que é um dos problemas, a meu ver, atualmente por causa do TGV, a contribuir com alguma coisa, de certeza que ia aparecer alguém que se ia lembrar da Quinta da Serra, porque teve lá a catequese, porque passou lá o namoro, porque 1000 histórias que se ouvem da Quinta da Serra, não é? Portanto, não tendo existido essa possibilidade, realmente no mínimo era conseguir ali o tal espaço de memória que realmente honrasse, mas esse espaço de memória que honre um antigo lagar que era o que restava, não é? Com 7 varas, eles conseguem fazer se calhar seria interessante ter mas não é bem uma réplica, porque isso não, mas ter uma exposição, obviamente, com o ar livre. E depois a mim custa um bocadinho ter ali só placas de descrição, de memória descritiva, mas custa um bocadinho. Só uma parte aqui relativamente a isso. É assim, o local escolhido também tem que ser posto em dúvida já inicialmente, porque não é nenhuma lagoa, aquilo só é uma lagoa durante o inverno, porque a lagoa realmente aquilo é um serviço, é um sistema hidráulico que foi criado, e muito bem, porque realmente já deu provas que ela é necessária, porque quando aquelas grandes chuvadas na Benedita, a água vai lá toda a parar e aquilo enche realmente, e é um sistema hidráulico de proteção às populações nas inundações e nas ribeiras. Só que realmente, havendo aquele espaço, essa lagoa, realmente que aquilo tem ali algum impacto e tem algo de interesse, mas essa lagoa podia ser mantida de maneira que fosse também no verão. Isto porquê? Estamos em Parque Natural, zona de proteção de fogos, os helicópteros a vir buscar água servia muito bem, porque a água ela tem um limite máximo, ou seja, tem um sistema hidráulico em que tem um limite máximo, uma cota máxima, onde a partir dessa cota máxima é que passa a vazar para a jusante. Portanto, aquilo que poderia ser feito era ter ali um espelho de água, e para isso tinha que impermeabilizar a lagoa, e não, porque ela, assim que deixa de chover, ela automaticamente infiltra-se, tem grandes áreas de infiltração, e a água não fica ali retida nem mais do que 2-3 dias depois de chover. Portanto, não é lagoa nenhuma. Exato. Não, mas se calhar depois, durante o inverno, que é quando é para servir esse sistema de escoamento de águas, aquilo não funcionava com a impermeabilização, porque se calhar é exatamente uma vantagem dessas lagoas, é exatamente como é um sistema cárcico, elas estão inseridas em sistema cárcico, que aquilo infiltra. Ok, certo. Infiltra logo. Mas arranjar ali um espelho de água era capaz de manter ali alguma... Éramos em zonas cárcicas, espelhos de água, só quando chove muito. A Sandra queria. Eu queria. Então já voltamos e passamos primeiro aqui ao José. Pergunto-lhe como é que podemos garantir que o crescimento industrial não vai comprometer a qualidade de vida dos beneditenses? Eu não sei se no regulamento está qualquer impeditivo a determinadas indústrias poluentes, não sei se estará, está? Não sei se está. Por acaso não... Ok. Eu acho que isto é um sonho, já agora digam-me, isto foi comprado o terreno aqui em 2010? Tem 15 anos? Não, 2000 e piques, 2004, 2002, 2003. Sim, 2002, 2003. É 20 anos. Sim, nós gostamos de projetos. Mas enfim, demorou tempo, porque provavelmente as pessoas não valorizaram isso na altura do Dr. Sapinho, porque querer as coisas e depois arranjar um sítio que tem uma série de condicionantes, como as linhas elétricas, como a rede de gás e não sei o quê, é conseguir até comprometer o futuro. Mas ainda bem que apareceu, e eu saúdo todas as pessoas que estiveram nesta dinâmica, porque estão de parabéns, mais vale tarde que nunca. Ainda bem que já venderam. Eu só faço o apelo, como eu já disse até na Câmara, que houvesse aqui um lote de 1000 metros quadrados para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Benedita, para fazer lá um parqueamento de viaturas de incêndio industrial, e também que houvesse lá então um espaço de showroom, porque a Benedita precisa divulgar o que faz.
e passa tanta gente na estrada que valia a pena, e também já agora se consiga respeitar a parte histórica, porque nós na Benedita somos peritos nisso. Foi uma igreja para o lixo, foi a Fonte da Senhora para o lixo. Não, nós temos, não sei, é um problema coletivo, é um problema de lideranças, porque a Benedita destrói tudo o que é património, não é? Foi a igreja, que ainda hoje muitos choram a igreja, foi a Fonte da Senhora, como eu conheci, já está lá uma coisa qualquer, e agora é aqui a zona industrial. Mas enfim, espero que realmente candidatos e empresas que haja essa filtragem, que não haja empresas que venham poluir. Nós já vamos ter a curto prazo um malefício que será o TGV, que não vejo vantagem nenhuma, porque nem tem que parar, não para cá. A Leiria está em Bandeira Arco, a dizer que fica a 36 minutos de Lisboa e fica a 50 minutos do Porto. Eu em 2007 escrevi um artigo ao que passa TGV não obrigado, e continuo com a mesma argumentação. Não há nenhum catedrático da área da ciência ferrovia que consiga arranjar argumentos para fazer um TGV a localizar, porque é o que me interessa a mim. Eu já disse numa Assembleia da Freguesia que em 2007, 2008 só quem ganha mais de 100 euros por dia é que vai andar no TGV. Portanto, essas pessoas são um bocado raras em Portugal, acho eu. Sandra, queria acrescentar? Sim, queria acrescentar por causa primeiro que tudo, já que se destruiu aquilo que restava das ruínas da Quinta da Serra, não é? Da história que existia ali, acho muito bem que agora que se consiga dar a vida que era pretendida desde o início, porque senão aí então era... Enfim, mas uma das formas, portanto, em termos de espaço, eu não consigo dizer como é que seria honrado, porque realmente era manter. Mas em termos de história, daquilo que fica, em termos de memória e tudo mais, acho que uma das coisas muito importantes de ficar e de começar a ser... Eu não vou dizer... Acaba por começar a ser estudado, não é? Mas eu sei que isto depois são coisas muito, muito lentas. É realmente que, inicialmente, nós achávamos que aquilo pertencia aos coutos de Cister, porque toda a nossa história era direcionada a coutos de Cister, não é? E afinal, não. Aquela zona, e ainda é um bom pedaço de zona, não é só o sítio, o polígono da zona industrial, aquilo ia desde o Casal de Guerra até Remaior. Nunca só passou a pertencer a Alcobaça em 1800 e bastantes. Até lá pertenceu sempre ao termo de Santarém. E fazia parte, os donos da Quinta da Serra pertenciam à Ordem de Cavaleiro. Eram cavaleiros da Ordem de Cristo. Exatamente. Ou seja, aquilo tem uma história completamente diferente daquela que nós temos conhecido desde sempre. Portanto, uma das formas é realmente começar a pegar nisso. No mínimo isso, não é? Enquanto espaço, já me dei, não vou dizer mais nada. Mas ainda há muita coisa que se consegue. Só para terminar este assunto, nós passamos ao outro ponto. É que aqui, agora neste momento, os promotores, os engenheiros, os arquitetos que desenvolveram aquele parque industrial e aquela área industrial têm que vir explicar a público, ou deveriam vir explicar a público o porquê de fazerem na zona da Quinta da Serra, ainda se pensassem num lote rentável para vender, é um parque de estacionamento para ligeiros. Eu pergunto o que é um parque de estacionamento para ligeiros numa zona industrial. É a pergunta número 1. Só espero que a pessoa que vai comprar o último lote lá da frente pense nos estacionamentos e que as pessoas não tenham que deixar o carro e ir a pé para o outro lado. É lamentável, e gostava que alguém me explicasse porque é que é um parque de ligeiros numa zona industrial. É só isso que eu quero perguntar. E já a seguir vamos então virar a página para seguirmos para o tema que marcou a nossa região na semana passada: violência entre jovens. O relatório coordenado por Isabela Neto apontou que entre 2008 e 2022 foi o ano de 2010 que registrou um maior número de ocorrências de delinquência juvenil, mas a pandemia Covid-19 também veio agravar os dados. Este é o assunto que vamos recuperar logo após uma curta pausa aqui deste lado do Oeste. Até já. Estamos de volta com a última parte deste paradoxo local. Na manhã do passado dia 10, a comunidade beneditense acordou no centro de um caso mediático que nos deixou a todos sem palavras. Uma agressão entre estudantes do Externato Cooperativo da Benedita que teve lugar
fora do recinto escolar. Este caso aconteceu no dia 15 de janeiro, tendo envolvido 3 jovens com idades aproximadas dos 15 anos. Nessa segunda-feira, a Benedita FM procurou esclarecimentos junto do diretor da escola, o professor Nuno Rosa, embora sem sucesso. Já na quarta-feira, dia 12, a direção pedagógica do Externato da Benedita terá divulgado um comunicado nas redes sociais, onde notou que, após ter tido conhecimento deste episódio, acionou todos os mecanismos possíveis e legais de que dispõe. Às agressoras foi aplicada a medida de suspensão máxima que a lei permite, ou seja, 12 dias úteis, e a mesma foi comunicada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a CPCJ de Alcobaça. Também será importante sublinhar que este foi um caso isolado na nossa freguesia, mas que deve servir de alerta para refletirmos sobre a violência entre os jovens. Ora, de acordo com o segundo relatório intercalar da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta de 2023, o pós-pandemia agravou esta realidade, evidenciando uma maior agitação, menor tolerância e maiores níveis de agressividade. A exposição excessiva aos ecrãs é apontada como razão para uma menor capacidade de interação entre os jovens. Segundo os dados citados pela Ordem dos Advogados, desde 2016 que as ocorrências se mantêm abaixo dos 2.000 registros e o ano da pandemia terá registado o número mais baixo desde 2008. Mas a verdade é que as ocorrências de 2022, que ficaram acima das 1.600, chegaram a ultrapassar as do ano pré-pandemia, ou seja, em 2019 foram registadas pouco mais do que 1.550 ocorrências. Sabendo que o SCB dinamiza anualmente ações de sensibilização em articulação com diversas entidades sobre violência, ciberbullying, dependência e também muitos outros temas, pergunto-lhe, Sandra, onde é que acha que está aqui o problema? Para mim a resposta mais óbvia é em nós próprios, mas é assim um bocado, quer dizer, nós é que somos o problema. Pronto, não, eu acho que tem que ver com a nossa capacidade de autorregulação. E quando somos jovens é muito mais difícil. Eu acho que as campanhas de sensibilização são essenciais, sem isso estaríamos ainda pior, não é? Mas também não fazem milagres. Eu, por exemplo, um tema que não tem nada a ver com este, sensibilização para a reciclagem. Há 20 anos ou mais que é feita sensibilização para isso e mesmo assim continuamos a ter muita dificuldade. Portanto, eu acho que isto é daqueles, faz parte da nossa condição de humana, digamos assim, mas acho que lá está, tem muito que ver com a nossa parte emocional e a nossa capacidade de nos autorregularmos. Naturalmente que se estamos num meio onde é difícil de que nos ensinem isso, não é? Porque isso é uma coisa, ok, nós conseguimos aprender, mas é-nos de alguma maneira ensinado de uma forma não muito óbvia desde que nascemos. Quando chegamos a um momento mais crítico, depois é-nos mais difícil. E depois muitas vezes, quando somos mais jovens, então às vezes apetece-nos também provocar, não é? Portanto, são coisas que infelizmente acontecem e acho que quando acontecem não são para ser ignoradas nem para ainda não, por exemplo, estou aqui com um bocado com um discurso um bocadinho relativizante, digamos assim, mas não, quando acontece tem que ser levado a sério, não é? Agora também temos de ter noção que, ok, a causa disto está num sítio que se calhar não é só o meio escolar. Então, por exemplo, acha que a sociedade está cada vez mais a estigmatizar os agressores? Ou seja, não está a ver, se calhar, o outro lado da moeda? Não acho que esteja a estigmatizar. Acho que isso não. Mas acho que analisarmos só como é que se resolve o problema de uma forma externa à própria pessoa, eu acho que não é por aí. Porque eu acho que esses problemas são muito pessoais, não é? Uma pessoa não vai bater noutra sem ter ali algo dentro um bocadinho torto, não é? Sem ter ali alguma raiva, ou seja, isso tem raízes mais profundas e tem que haver consequências, lá está, não é levar de ânimo, não é levar como se não fosse nada, não é isso, mas ao mesmo tempo que se colocam as penalizações que se têm que colocar, e a meu ver bem,
tem também, se queremos realmente resolver estou a fazer aspas com as mãos. Na rádio não funciona. Exato, não funciona. E se consideramos realmente isso um problema, e realmente é um problema, ele só se resolve indo ao interior da pessoa. E no que toca a desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, ainda temos muito para caminhar. E muito. A comunidade envolvente é individual, exato, ou seja, isto não é uma coisa que funciona. O indivíduo é quem tem a capacidade de o fazer, porque é ele sozinho que, se quiser, não, a partir de agora vou aplicar-me neste sentido da minha vida, vou ser gozado, mas ele tem essa capacidade. No entanto, como comunidade, funciona muito melhor, não é? Mas isto a humanidade tem milénios. E, portanto, nós estamos numa fase onde já conseguimos tolerar bastante bem, tendo em conta a história, as ideias diferentes, não é? Os outros. Já não estamos constantemente... Ainda temos um bocadinho, mas já não é tanto. A querer invadir o território. Já não consideramos o outro como nossa propriedade, não é? Portanto, isto é um caminho que se vai fazendo ao longo da história da humanidade. José, de que forma é que acha que a pandemia e o aumento do uso dos dispositivos eletrónicos que pode ter afetado as interações sociais dos nossos jovens? Sim, muita gente fala nisso e eu acredito nisso. Agora há aqui vários eixos. Há a família, há a escola, há a comunidade educativa e há a comunidade benitense. Isto foi o revelar de desfuncionamento da atitude cidadã por parte destas raparigas. Eu, preocupado com isso a semana passada, fui falar com o professor Nuno Rosa, porque também sou sócio do Externato, por acaso há pouco tempo, e fiz-lhe lembrar que valia a pena haver um desenvolvimento de uma Assembleia Geral, porque penso que vai haver a Assembleia Geral normal, ordinária, que é o relatório e contas do ano 2024, e que fosse introduzido este tema, porque é um assunto que vale a pena ser falado. Agora, falha aqui muita gente, porque a escola, eu fui professor há alguns anos e eu dizia, será que os miúdos aprendem mais no intervalo que dentro da sala de aula? Se calhar isto é a aprendizagem do intervalo, não é a aprendizagem da sala de aula. Eu gostava de trazer aqui um livro do Eduardo Borno, que se chama Ensina os seus filhos a pensar, e se calhar está aqui este déficit. O Eduardo Borno, portanto, foi um escritor maltês, instrutor da disciplina de pensamento e psicólogo da Universidade de Oxford, que eu conheci pelo termo do pensamento lateral, por criar, tal. Agora é o seguinte, eu gostava de ler aqui a introdução que ele faz deste livro, porque as pessoas, acho que a escola, uma das funções da escola e o dos pais, mas se calhar mais a escola, porque está mais preparada, penso eu, ensinar os filhos a pensar. A minha única ambição ao escrever este livro é que em todo o mundo haja mais crianças a dizer sou um pensador. Fiquei ainda mais satisfeito se algumas fossem um pouco mais longe e dissessem sou um pensador e divirto-me com isso. Este livro apresenta aos pais e aos adultos em geral a oportunidade de dizerem o mesmo. Pensar não é difícil, pensar não é aborrecido. Ninguém precisa de ser um gênio para ser um bom pensador. O bem-estar futuro do mundo, da comunidade educativa, vai exigir que se pense bem. A vida pessoal sempre exigiu que se pensasse bem, mas no futuro, a crescente complexidade, este é um livro tem 25 anos, a crescente complexidade das exigências e das oportunidades exigirá ainda mais que se pense bem. Nos negócios e na vida profissional, pensar bem é essencial à sobrevivência, ao sucesso e à competição. Estas meninas não aprenderam a pensar. Então o problema era esse, era o que eu lhe ia perguntar. Falta pensar mais. Falta pensar mais e perceber e ler, porque as pessoas estão muito... Eu sou a favor, agora vêm pessoas a falar, eu acho que perdeu-se muito a leitura. A leitura é um instrumento da aprendizagem. Ler é viajar, é conhecer. Eu acho que as pessoas deviam ser, vou dizer, há tanto tempo para a rádio, tanto tempo à leitura, tanto tempo à televisão e tablets, essas confusões todas, e telemóveis. Eu acho que é uma pena que uma criança não leia. Uma vez no Externato eu falei numa reunião que entendia que cada criança devia ler um livro, ou toda a pessoa, um livro por mês. Aí até os professores ficaram escandalizados. Eu por acaso leio mais. Nuno, acha que existe uma falta de empatia e de valores como a solidariedade e o respeito pelo outro entre os mais jovens? Sim, tu obrigas-me a vir aqui, era a última parte que eu ia falar, porque é assim, hoje a escola tem de ser um espaço de socialização, de aprendizagem, de educação, de civismo e, acima de tudo, dotar os alunos e toda a comunidade escolar de ação cívica e capacidade de raciocínio e opinião crítica, que é aquilo que eu estava ali escrito, porque realmente hoje aquilo que nós sentimos e que vemos no dia-a-dia é que realmente estamos a formatar
alunos para determinadas e específicas questões que vão apanhar no seu percurso escolar. Aquela história de preparar os alunos para os exames que aí vêm, e só são obrigados a estar ali tabelados e balizados para aquela informação, e depois esquece todo o resto. Quando o resto é esta parte da socialização e da aprendizagem e a tal capacidade crítica que eu não vejo. Eu também tenho uma miúda com 15 anos e sinto que realmente não tem esta capacidade crítica e analítica do que é o espaço, o que é a civilização, o que é o espaço escolar, o que é a integração em cada fase da sua vida. E o que é certo é que, como o Zé já falou aqui muitas vezes, eu também acho que os alunos passam tempo demais na escola. Porque eles estão a passar tempo demais, porque a nossa sociedade lá está, evoluiu nesse sentido. Antigamente havia as mães domésticas que tomavam conta dos miúdos, eles só tinham escolas ou de manhã ou de tarde, ou meio termo. Agora tem aulas desde o princípio até ao fim praticamente. Também tem os tempos livres, não estou a dizer que não, mas estes tempos livres são ocupados com a ocupação, atividades, que é as AECs e as explicações. Porquê? Porque estão a ser talhados e especializados para aquele rumo de ensino, e não para o resto todo. O resto passa tudo ao lado. Depois, quando chegam a adultos, começam a perceber realmente pelos próprios meios, e provavelmente já vêm tarde, porque muitos caminhos são desviantes e tomam caminhos desviantes. Relativamente aqui à situação em concreto, e agora que sabemos um bocadinho mais, já deixamos amadurecer aqui um bocadinho mais, eu, na minha opinião, é assim: nós vivemos num país pequeno que tem mais de 10 canais televisivos sensacionalistas que procuram informação a qualquer preço, a qualquer nível. Eles já nem antigamente tinham fontes de informação, a fonte de informação era mais ou menos a mesma, e eles já não medem. Portanto, para além disso, destas televisões, ainda temos outros programas da manhã que também bebem da mesma informação e querem estar ali ainda mais a meter mais a mão na ferida e a falar daquilo, e passam horas e horas e horas a falar daquilo. É isto que se passou aqui no Externato, e a gente recorda já nos outros programas que falámos disto. Foi uma notícia do Correio da Manhã. Essa notícia do Correio da Manhã eu lembro que provavelmente foi das notícias desde sempre da Benedita que vieram todos os meios de comunicação menos um. Foi aquele que a primeira notícia foi o Correio da Manhã. O Correio da Manhã apenas escreveu, mas não veio cá como televisão. E porquê? Porque o Correio da Manhã tem um princípio. Hoje toda a gente ouvi muitas críticas da Correio da Manhã TV ou da CMTV, mas hoje eles têm um princípio bom. E ainda bem que o tem, que é para ver se os outros agora passam a ter também, que é assim: a partir do momento que houve a denúncia, o Correio da Manhã perguntou: você está disponível para dar a cara? Não, então não vamos aí fazer nada, escrevemos e não fazemos nada. Enquanto que a SIC, neste caso concreto, que foi realmente o explotar de toda esta massa crítica que apareceu nos meios de comunicação, tomou a ação errada. Não foi a ação errada, ela veio logo de manhã, apanhou completamente o Externato e a instituição completamente desprevenida, porque isto já tinha acontecido há algum tempo. O Externato, a escola tomou as posições que devia tomar pela parte da lei que lhe é permitido, e assim fez. O que é certo é que o facto de do diretor naquele momento não se mostrar disponível para falar, e hoje percebe-se um bocado porque é que ele não estava disponível para falar, embora ele esteja ocupado, não estou a dizer que não. O que é certo é que o Externato tinha uma estratégia de comunicação para falar. E depois veio-se ver mais tarde que teve essa estratégia quando começou a reagir àquilo que já tinha acontecido de manhã, que era não falar. Já o Hernani Gonçalves tinha rotulado a escola e o diretor como aqui os principais culpados no meio disto tudo. Mas pronto, o que é certo é que, no meu entender, acho que houve aqui uma falha estratégica de comunicação do Externato, que depois reagiu com o comunicado, que ele tinham que fazer. E no mínimo, porque passou muito tempo desde que aconteceu, era prepararem-se para, caso isto viesse a público, ou da maneira que veio, terem uma estratégia de comunicação, e ficava sanado. Aquilo não era um assunto, ou seja, nem a SIC vinha para cá, mas nem dava continuidade. Mas é bom que seja um assunto, porque existe, sim, não é? Porque... Ok, mas isso agora aconteceu. Agora o que é certo é que... E não é por essa falta de estratégia que isto deixa de acontecer. Sim, não. Estamos aqui a falar numa situação de que aqui passou a ser a escola, parecia que era a escola que não agiu ou deixou parado, mas não, a escola agiu dentro da conformidade, porque há uma lei, voltando aqui à minha cábula, há aqui uma lei, que é a lei tutelar educativa, que acredito que mais de 70% ou 80% das pessoas que estejam na comunidade escolar ou à volta dela não a conheçam, que é a lei que tutela as idades entre os 12 e os 16 anos. Esta lei é uma lei que está enquadrada, há enquadramento legal, que
limita muito a atuação de uma escola em agir com penas. Também limita, também obriga muito a escola. Há muita gente que dizia aquilo foi fora da escola, mas esta lei obriga a que a escola tenha que salvaguardar a segurança dos alunos durante o período escolar. E agora pergunto, a escola, o externato com regime aberto, qual é que é as condições que tem para ver estas situações fora da escola? Mas ainda bem que depois, entre aspas, já há um rolo de críticas à volta disso, a SIC, fazendo meia culpa, e achou que provavelmente aquela atitude do programa da manhã não foi a melhor, veio realmente à escola com tempo e com vontade de ouvir, e até é polémica agora porque ouviu alguns discursos de alguns alunos e de alguns professores, segundo lá apareceu na notícia, mas o que é certo é que ela veio mostrar à sociedade e à comunidade escolar que afinal aquilo não era um problema de bullying, era mesmo um problema de ajuste de contas naquela situação, porque estava envolvido algo que é crime na parte fora da escola, mas na escola é natural porque é consumo, digamos, mas o tráfico é crime e isso já põe em causa toda a comunidade à volta, a GNR, a polícia, a junta de freguesia e todos os agentes envolvidos na comunidade escolar. E isso sim foi um problema grave. Agora, para terminar, quanto à situação os miúdos hoje têm fontes de informação gigantescas que, por sua vez, eles conseguem estar ocupados o tempo todo e a fazer aquilo que realmente é ter acesso a determinadas informações que é quase completamente impossível um pai ou a comunidade ou mesmo as escolas conseguir controlar. Portanto, a mente de cada um deve ser acompanhada e para isso há estudos para isso e há forma de analisar e acompanhar. Estamos então prestes a chegar ao fim do nosso programa, mas ainda temos aqui um pequeno espaço para as notas finais. Peço que sejam rápidos. Sandra, começamos por si. Só me lembro de um termo na minha área muito utilizado, que é stakeholder engagement. No fundo é envolvimento das comunidades locais em projetos como o TGV, como o da Quinta da Serra, ou seja, a zona industrial, que é exatamente para não para chegar lá já com o projeto já feito e vai ser assim e só para dizer que fez, mas para perceber o que é que a população pode dar e acrescentar ao projeto. E isso convém ser feito antes dos projetos serem entregues na APA para depois irem para os estudos de impacto ambiental e para as consultas públicas. José. Este ano, parece que até já estava previsto aqui para o nosso animador, Carlos Paredes celebra, se fosse vivo, fazia o seu centenário, e eu acho que é muito justo fazer aqui um tributo, porque estas pessoas, como o Eusébio, como não sei quem, aparecem de 50 e 50 anos. Portanto, ele até chamavam-no o guitarrista das 1000 mãos, 1000 dedos. Portanto, penso que está aí um tributo bonito. É certo, e vai até à hora certa Carlos Paredes com verdes anos. Mas antes, Nuno, nota final? As notas finais, vou aqui aproveitar a ideia da Sandra. Realmente o TGV está a bater à porta. Ouvi um comunicado agora recente da Câmara a dizer que há uma consulta pública online, mas essas consultas públicas online é só para alguns, e no qual eu por acaso já o fiz e convido todos os beneditenses a fazê-lo e dar a sua opinião para que realmente não venham dividir a freguesia outra vez, porque a freguesia já foi dividida pela Nacional 1 atual, porque a atual permite andar de rotunda a rotunda. Antigamente havia atravessamentos, nós não considerávamos que ela estava dividida. Hoje com o TGV vai limitar muito mais a mobilidade e realmente vai dividir a freguesia e passa a ter a freguesia dividida em 3, que não é bom para ninguém. Meus caros, é desta forma que fechamos mais um Paradoxo Local, onde se fizeram ouvir os comentários de Sandra Lourenço Amar, Nuno Ferreira e José Marques Serralheiro. Temos encontro marcado no lugar do costume, na próxima terça, depois das 22 horas, para uma nova análise ao outro lado do Oeste. Até lá, fique bem. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste, terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia e a qualquer hora em podcast em beneditefm.pt.